da palavra. Glória a Deus. Mais uma vez chegamos ao momento da palavra, onde nós vamos meditar naquilo que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Nós estamos numa sequência de mensagens aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, que é direcionado aqui em relação a 7 parábolas que Jesus contou e que está registrado nesse capítulo. Nós falamos no programa passado sobre a primeira parábola, que foi a parábola do semeador, e nós vamos continuar dando a sequência, ao estudo, a meditação nas parábolas, e hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do trigo e do joio. Diz assim a palavra do Senhor: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Que Deus possa nos abençoar na meditação da sua palavra nessa manhã. Meus irmãos e ouvintes, nós já temos falado em outros programas que, quando nós vamos estudar as parábolas, interpretar uma parábola nem sempre é fácil. Isso porque a parábola tem muitos detalhes, e detalhes que muitas das vezes estão contidos na parábola com o único objetivo de dar uma beleza àquela história contada. E que nem todos os detalhes que existem na parábola requer uma interpretação, requer um significado espiritual. E quando alguém quer dar sentido espiritual a cada detalhe existente na parábola, acaba cometendo erros e muitas das vezes até se distanciando daquilo que é o propósito da parábola. Toda vez que nós aproximamos do texto bíblico, nós precisamos nos aproximar com muito cuidado, temor, humildade, reconhecendo as nossas limitações, entendendo que muitas das vezes nós podemos cometer equívocos de interpretação, mas aquele que está buscando com sinceridade aquilo que é a verdade, Deus, através do seu Espírito, vai esclarecendo, e muitas vezes Deus nos traz mais clareza naquele texto, e a ponto de nós enxergarmos aquilo que foi entendido de maneira errada. E quando isso acontece, nós devemos ter sempre a humildade de reconhecer o nosso erro e ficar com aquilo que realmente está na palavra de Deus, aquilo que realmente Deus quer nos dizer por meio da sua palavra. Algumas parábolas contadas pelo Senhor Jesus, ele mesmo já dá a sua explicação da parábola.
E isso, de certa forma, nos facilita muito. Porque se o próprio Senhor Jesus já deu a explicação da parábola, por que nós vamos querer ir além daquilo que o Senhor Jesus já explicou? Então, se ele já nos trouxe a explicação, nós devemos ficar com aquilo que de fato é a explicação dada pelo Senhor, porque esse é o propósito da parábola. E essa é uma parábola que o próprio Senhor Jesus traz a explicação dessa parábola para nós. A explicação nós encontramos na parte do versículo 36. E é interessante nós observarmos que toda história contada numa parábola tem uma ligação com aquilo que era o contexto cultural daqueles dias. E era comum, às vezes, acontecer que alguém preparasse um campo e semeasse naquele campo, mas alguém que era inimigo daquele proprietário viesse num determinado momento e semeasse o joio ali no meio daquele campo com a finalidade de atrapalhar, de atingir o proprietário. Então isso era às vezes algo que acontecia, e o Senhor lança mão dessa história para trazer uma lição espiritual para as nossas vidas. E eu quero dizer aqui que o que eu vou falar para os irmãos pode até ser novidade para alguns, mas não será novidade para aqueles que têm o hábito de estudar a palavra de Deus. Aqueles que têm o hábito de estudar a palavra de Deus, o que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade. Mas eu quero, antes de entrarmos na explicação da parábola dada pelo próprio Senhor Jesus, dizer que, como eu disse, alguns detalhes da parábola não estão ali na parábola necessariamente para que se tenha um sentido espiritual. E quando isso acontece, quando alguém procura dar interpretação a esses elementos, acaba saindo do propósito. Eu já ouvi, eu creio que os ouvintes também já tiveram oportunidade de ouvir alguma explicação nessa parábola, aonde alguém identifica aqui o momento da semeadura do joio. E vai dizer que o joio foi semeado à noite, porque quem dorme, dorme à noite. E que a noite representa a última hora. E que o dormir dos servos representa aquele que dorme espiritualmente. Ora, quando nós analisamos a explicação que o Senhor Jesus dá a essa parábola, o Senhor Jesus não tem nenhuma preocupação em fazer menção da noite. O Senhor Jesus não tem nenhuma preocupação em fazer menção daqueles que dormiram, em explicar o que é dormir. Se é dormir aqui significa morrer fisicamente, se dormir aqui significa dormir espiritualmente. O Senhor Jesus não tem essa preocupação, porque não é esse o propósito quando ele narra essa parábola. E algumas pessoas querem fazer uma aplicação do dormir aqui, dizendo que muitas vezes nós dormimos espiritualmente. Quando nós dormimos espiritualmente, abrimos brecha para que o inimigo venha semear as heresias. De fato, no mundo espiritual isso acontece. Quando nós dormimos espiritualmente, nós abrimos oportunidade para que o inimigo possa encontrar brecha para agir. Mas nesse contexto dessa parábola, o Senhor Jesus não tinha essa intenção, até mesmo porque os trabalhadores aqui, aqueles que estavam ajudando o pai de família,
O Senhor Jesus, ele vai dizer que, aqui no versículo 37, ele vai dizer que o pai de família que representa ele mesmo, ele vai dizer assim: e ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus. Então, o pai de família aqui representa o próprio Senhor Jesus. E ele vai falar que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo. É interessante isso porque, para alguns, embora a palavra diabo significa adversário, para alguns o diabo não existe, né? Não existe o diabo, mas não é exatamente isso que nós encontramos no texto bíblico. Encontramos uma realidade desse ser maligno chamado e conhecido como diabo. A ceifa é o fim do mundo e o ceifeiro são os anjos. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que o ceifeiro são os anjos. Os anjos são aqueles que participam da ceifa, são aqueles trabalhadores. Então, nós não podemos colocar que aquele que está dormindo espiritualmente nessa parábola representa a igreja, representa o cristão que dorme. Por quê? Porque quem aqui é o trabalhador, diz a palavra que é os anjos. E o Senhor Jesus não tinha nenhum propósito aqui, nenhuma intenção de falar que os anjos dormiram. Não era esse o propósito aqui. Mas era mostrar que acontecia exatamente, literalmente isso naqueles dias, que alguém dormia e naquele momento vinha o inimigo e semeava. O propósito do Senhor Jesus é simplesmente mostrar que o inimigo também tem os seus filhos nesse mundo. O propósito do Senhor Jesus é mostrar que existe dois tipos de pessoas: aqueles que são os filhos do reino, são justos, e aqueles que são os ímpios, os filhos do inimigo. Então, quando nós colocamos uma explicação, um detalhe que o próprio Senhor Jesus não dá essa explicação, nós cometemos um erro. Já ouvi, eu creio que os ouvintes também tiveram oportunidade de ouvir alguém dizer que o trigo aqui representa a obra de Deus. Qual que é o problema com essa explicação de que o trigo representa a obra de Deus? O problema é que, muitas das vezes, algumas denominações, eles consideram que a obra de Deus é justamente ou unicamente aquela denominação. E quando você pega e coloca essa explicação de que o trigo é a obra de Deus, embora de fato o trigo, o Senhor Jesus fala aqui que o trigo representa os filhos do reino, e os filhos do reino de fato são resultado da obra de Deus na vida do homem. Mas quando se faz essa menção, em vez de falar como Jesus quis aqui apresentar, que o trigo representa os filhos do reino, e colocar como a obra de Deus, alguns grupos vão passar essa ideia de que a obra de Deus está aprisionada unicamente naquela denominação. E as pessoas, ao ouvirem isso, acabam entendendo ou compreendendo de maneira errada aquilo que o Senhor Jesus queria dizer. E, na verdade, o próprio Senhor Jesus diz que o trigo representa os filhos do reino, ou seja, todos os justos, todos os salvos, independente da denominação cristã em que esses salvos se encontram. Os justos representam todos os salvos. É isso que o Senhor Jesus quis mostrar aqui nessa parábola, quando ele fala dos filhos do reino. Alguém até pode dizer que, ao referir-se ao trigo como a obra,
não está querendo dizer que é a denominação e de que a obra, de fato, seja um projeto existente somente naquela denominação. Embora alguns afirmem isso, na prática acabam negando, porque quando alguém sai dessa denominação e vai para outra denominação cristã para servir ao Senhor em outra denominação cristã, logo se diz que essa pessoa abandonou a obra, essa pessoa deixou a obra, o que vem mostrar que, de fato, muitas vezes, de maneira sutil, as pessoas querem limitar a ação de Deus, a ação salvadora de Deus, em uma denominação evangélica ou cristã específica. Não é o nosso propósito aqui, como eu sempre tenho dito nesse programa, o nosso propósito não é anunciar uma denominação. A Igreja Evangélica Maranata está aqui como mais uma a contribuir para o crescimento do reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Reconhecemos os nossos irmãos em Cristo que estão em demais denominações, que estão buscando ao Senhor, que fazem parte desse grupo que são denominados pelo Senhor Jesus de filhos do reino e que, por isso, também no final receberão o galardão, receberão a bênção do Senhor, a recompensa de estar para sempre com Deus no seu reino. Nós vemos aqui que, na verdade, essa parábola é uma parábola escatológica. E nós percebemos que ela é uma parábola escatológica quando nós lemos, por exemplo, a explicação do Senhor Jesus a respeito da colheita do joio atado e lançado no fogo para ser queimado, e daqueles que serão ajuntados, o trigo ajuntado no celeiro e guardado. Quando o Senhor Jesus vai explicar isso, ele, no versículo 41, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Ainda é importante até o versículo 39, porque diz assim: o que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então nós percebemos que é uma parábola que, na verdade, é uma parábola escatológica. Essa parábola do trigo e do joio não é uma parábola que existe com a finalidade de tratar de questões ligadas à disciplina na vida da igreja. Alguém pode até usar essa parábola para dizer que não se deve disciplinar ninguém na igreja, porque o Senhor Jesus disse que todos crescem juntos. Ora, a parábola, em nenhum momento, ela tem como propósito ensinar que nós devemos tolerar o pecado, que a igreja deve ser tolerante com o pecado. O que a igreja não deve fazer é condenar o homem. O papel da igreja não é condenar o homem. Até mesmo nessa parábola nós percebemos isso. Nós percebemos que quem faz esse papel de separação, quem vai fazer esse papel de separação, né, no fim dos tempos, serão os anjos. O Senhor compete ao Senhor, compete a Deus o julgamento, né, dessas pessoas. E o julgamento é sério. Aqueles que hoje não são filhos do reino são filhos da ira. A palavra de Deus diz que aquele que não é filho de Deus é filho da ira.
estão reservados para a ira futura que virá sobre o mundo. Mas a palavra do Senhor, também quando nós lemos em Efésios, no capítulo 2, versículo 3, diz que nós, que hoje somos alcançados pelo Evangelho, nos tornamos em Cristo filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos também filhos da ira, quando nós estávamos distante daquilo que era o propósito e o projeto do reino de Deus. Nós éramos filhos da ira. Mas aprove a Deus nos alcançar pelo poder do Evangelho e nos dar esse privilégio de sermos transformados de filhos da ira para filhos de Deus e herdeiros da bênção celestial. A você que me ouve nessa manhã, que ainda não teve essa experiência de ser transformado pelo poder do Evangelho, que ainda está debaixo de um juízo, quem sabe, de condenação, o Senhor está te chamando, te convidando a experimentar uma bênção de transformação. O papel da igreja não é condenar o homem. O papel da igreja é pregar o Evangelho, é convidar o homem ao arrependimento, é anunciar ao pecador que Deus ama o pecador, é anunciar ao pecador que o Evangelho é poderoso para alcançar a vida do homem e para transformar a vida do homem. Então, se você ainda não teve a experiência de ser salvo pelo poder do Evangelho, hoje é a oportunidade que é dada a você de se arrepender dos seus pecados. Não importa o tamanho do pecado que você tenha cometido. Não importa quantas vezes você tem pecado contra Deus. Se você se arrepender da vida de pecado, Deus irá te alcançar pela graça maravilhosa e te transformar e te tirar de um estado de filho da ira para te colocar numa nova posição como justos, como aqueles que são justificados pelos méritos de Cristo, unicamente pela fé que depositamos no Senhor e no seu grande sacrifício pelas nossas vidas. Ainda queremos continuar fazendo menção que o papel da igreja é condenar o pecado e não o pecador. E como é que a igreja condena o pecado? A igreja condena o pecado quando ela prega contra o pecado, quando ela ensina para os seus aquilo que de fato a palavra de Deus nos ensina que é pecado. A igreja, ela não deve ser tolerante com o pecado, ela deve tolerar o pecador, ela deve amar o pecador, ela deve lutar para que o pecador se arrependa e seja transformado, mas não tolerante com o pecado. Essa parábola não tem nenhuma ligação com essa questão da disciplina. Podemos até, em meio a essa parábola, tirar lições para a nossa vida e lições até que nos ensina a lidar com questões disciplinares. Até mesmo com relação, às vezes, à paciência que nós temos que ter com aqueles que, às vezes, estão junto conosco e que ainda não alcançaram, não entenderam aquilo que é o verdadeiro Evangelho. E precisamos, muitas vezes, ser paciente com eles. Tolerar os fracos na fé conforme nos ensina a palavra do Senhor. Mas o que nós vemos, que o propósito do Senhor Jesus é mostrar que existe dois tipos de pessoas, ou dois grupos de pessoas. O grupo daqueles que são salvos e que serão agraciados no final, como aquele trigo que é colhido e guardado no celeiro, e o grupo daqueles que não são salvos. Quando o Senhor Jesus faz menção de que o inimigo que fez isso representa o inimigo, representa o diabo, na verdade, ou nós estamos submissos às orientações de Deus, ou nós estamos debaixo de um governo de Deus, de uma ação do Espírito de Deus,
ou o nosso coração estará debaixo de uma influência que é contrária àquilo que é a vontade de Deus, uma influência maligna que está influenciando o mundo. E nós precisamos entender que nós precisamos estar do lado daqueles que não receberão a condenação no fim, porque encontraram em Cristo Jesus a salvação. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas questionarem por que Deus não resolve logo o problema desse mundo cheio de tanta dificuldade, tanta violência, de tanta coisa ruim. Quando nós ouvimos os jornais, noticiários, são terríveis as notícias. Às vezes alguém questiona por que Deus não resolve logo, por que Deus não decide logo, por que Deus já não faz julgamento de uma vez. Nós aprendemos essa parábola, que Deus tem o seu tempo determinado para agir. E que embora a igreja esteja no campo, que o campo, diz o Senhor Jesus, que o campo representa o mundo, aonde a igreja está inserida, a igreja de Jesus está inserida nesse mundo e ela vai conviver em meio a esse mundo com os pecadores, com aqueles que ainda não são salvos, que serão salvos, com aqueles que nunca serão salvos. A igreja foi colocada nesse mundo e vai conviver com os pecadores até o momento determinado, aonde o Senhor estará fazendo a separação no fim. Então, enquanto isso, nós precisamos ter a paciência de entender que Deus, na sua soberania, há de julgar o mundo, sim. Há de julgar toda injustiça. Os justos hoje sofrem, muitas vezes por causa dos injustos. Mas haverá um momento de recompensa para os justos e haverá um momento de condenação para os ímpios. E essa é uma realidade. É uma realidade. E o grande problema, quando nós vemos nessa parábola, é quando o Senhor Jesus vai tratar com o joio, que são aqui a representação dos filhos do maligno, porque ele vai ser lançado na fornalha de fogo, e diz a palavra do Senhor que haverá ali pranto e ranger de dentes. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 21, no versículo de número 7 e 8, nós encontramos: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então isso é muito sério. Haverá uma condenação para aqueles que hoje estão na figura do joio, mas a palavra do Senhor é oferecida para a salvação dos que hoje estão como filhos da ira, a se transformarem pelo poder do Evangelho em filhos de Deus, em herdeiro de uma grande bênção. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, vai dizer que há muitos que viviam nessas condições que eu acabei de citar aqui, que está registrado no livro do Apocalipse. Muitos que estavam naquelas condições ali foram alcançados pelo poder do Evangelho, foram lavados, foram purificados e foram transformados em filhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar de maneira que possamos ser contados com aqueles que são os filhos de Deus, os filhos do reino, o trigo e não o joio, e aguardar pacientemente a recompensa que nos está reservada por depositarmos ao Senhor, ou no Senhor, a nossa fé. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus
diz que nenhuma condenação há para os que